A nossa aula de hoje é sobre prismas regulares. Então, primeiramente, vamos entender o que é um prisma regular. Então, dizemos que um prisma é regular se suas bases são polígonos regulares. Então, apenas para a gente relembrar, né? Então, nós já vimos a definição de um prisma e agora um prisma regular é quando as bases são polígonos regulares, ou seja, um triângulo equilátero, ou aqui nesse caso, um quadrado. Então, o polígono da base tem que ser um polígono regular, ou seja, todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. O caso principal de prisma que a gente vai trabalhar é o prisma regular reto. Então, nesse tipo de prisma, as bases são polígonos regulares e todas as faces laterais são retângulos congruentes. O prisma pentagonal representado abaixo é um exemplo de prisma regular reto. Então, aqui eu tenho um prisma regular reto de base pentagonal. Então, veja que aqui a base é um pentágono regular, né? Ó, todos os lados possuem o mesmo tamanho, consequentemente, todos os ângulos aqui também são congruentes. E aqui nós temos uma planificação desse prisma. O importante de comentar desse caso aqui é o seguinte: como nós já trabalhamos em outras aulas, se você precisar calcular a área lateral de um prisma como esse, como todos os retângulos aqui são congruentes, basta você encontrar a área de um retângulo e depois multiplicar pela quantidade de lados, né, a quantidade de faces laterais que possui o seu prisma. Como a base é um polígono regular, vamos relembrar algumas expressões para a área de polígonos regulares. Então, aqui a gente sempre vai trabalhar com polígonos regulares. Então, apenas para a gente relembrar, o mais simples de todos é o quadrado. Então, se eu tiver um quadrado de lado L, a área desse quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, falou de prisma de base quadrada, prisma reto, né, de base quadrada, nós vamos precisar calcular a área de um quadrado. Triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, então ele é um polígono regular. E para calcular a área desse polígono, a gente precisa da base e da altura. Então, a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. No caso do triângulo equilátero, essa altura do triângulo equilátero, se o meu triângulo tiver lado L, a gente consegue escrever uma expressão para a altura que é: a altura é sempre igual ao lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, em todo triângulo equilátero, a altura pode ser indicada por essa operação aqui, L raiz de 3 sobre 2. Usando isso, uma fórmula que permite calcular a área de um triângulo equilátero é base L vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2, que é a ideia da área do triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Simplificando um pouco mais essa expressão aqui, L vezes L é L ao quadrado, e aqui, como está dividido por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, olha só como ficaria uma expressão para a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se você precisar calcular a área de um triângulo equilátero, basta trocar o L aqui pelo lado desse triângulo. Dado o lado, é só trocar o L por esse valor, calcular o quadrado, né, e daí raiz de 3 sobre 4. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo usando exatamente essa ideia. E um outro caso aqui de polígono regular, que também é bastante comum nessas atividades, é o hexágono regular. Então, hexágono, polígono com 6 lados. Sempre que eu tiver um hexágono regular, eu consigo dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Tá? Isso daqui só vale para o hexágono. Por exemplo, se você tiver um pentágono, não dá para dividir em 5 triângulos equiláteros. Então, essa relação vale apenas para o hexágono. Aqui, como eu preciso calcular a área do hexágono de lado L, o que a gente acabou de ver no slide anterior? A área de um hexágono regular é igual à área de 6 triângulos equiláteros. Então, olha só, como aqui eu tenho 6 triângulos equiláteros, então a área do hexágono é 6 vezes a área
do triângulo equilátero. Eu posso trabalhar com essa fórmula mesmo, ou esse 6 que está aqui dá para simplificar com o 4. Dá para dividir os dois por 2. Então, uma expressão que permite calcular a área de um hexágono, quando a gente conhece a medida do seu lado, é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Simplifiquei aqui esse 6 e esse 4 por 2. Vamos a alguns exemplos usando essa situação. Em um prisma reto, de altura 6 cm, cuja base é um triângulo equilátero de lado 2, calcule. Então, eu já tenho aqui as informações que eu preciso. É um prisma reto, a altura 6 cm e a base é um triângulo equilátero. Então, eu sei que é um prisma regular, de lado 2. Primeira pergunta, calcular a área da base. Como a base é um triângulo equilátero, a área da base eu vou usar a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No meu caso aqui, o lado é 2. Então, trocando L por 2, vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, 4. 4 raiz de 3 sobre 4, eu posso cancelar esse 4 aqui, né? Simplificando por 4, eu vou ter que a área da base é raiz de 3 centímetros quadrados. Se o exercício falar para você usar raiz de 3 como sendo 1,7, por exemplo, aí você pode substituir o raiz de 3 pelo valor fornecido. Senão, você deixa na forma de raiz mesmo. Segundo item, a área de uma face lateral. Então, como eu tenho um prisma reto de base triangular, as 3 faces laterais são retângulos e os 3 são retângulos congruentes. Então, basta eu calcular a área aqui para calcular a área de uma face, base vezes altura. Base 2, altura 6. Então, a área de uma face lateral, 2 vezes 6, 12 centímetros quadrados. Próximo item, a área lateral. A área lateral é 3 vezes a área de uma face lateral, porque eu tenho 3 faces laterais e todas são iguais. Então, 3 vezes 12, 36 centímetros quadrados. Próximo item, a área total. A área total é a soma das duas áreas das bases, né? A soma da área das duas bases mais a área lateral. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, 36. A área da base, nós encontramos que é raiz de 3. Então, vai ficar 36 mais 2 raiz de 3. Isso daqui não dá para resolver, deixa desse jeito mesmo. A única coisa que para escrever a resposta disso daqui, a gente costuma escrever desse jeito. Ó. Colocar esse 36 mais 2 raiz de 3 dentro do parênteses, para indicar que tudo isso daqui é a área, né? E a unidade aqui, centímetros quadrados. Em algumas situações, pode aparecer essa expressão aqui, colocando algum fator em evidência. De repente, aqui o 36 e o 2, dá para dividir por 2. E aí você pode colocar o 2 fora do parênteses e escrever como 2, que multiplica 18 mais raiz de 3. É uma outra opção que às vezes pode aparecer a sua resposta. Ou, se o exercício tivesse falado para você usar o raiz de 3 como 1,7, seria substituir aqui por 1,7, multiplicar por 2 e depois fazer a soma. São algumas variáveis dessa resposta. E na letra E, o volume. A gente já viu também que volume é área da base vezes altura. A área da base eu sei que é raiz de 3 e a altura é 6. Então, raiz de 3 vezes 6 é a mesma coisa que 6 raiz de 3. E aí, como é volume, centímetros cúbicos. Bons estudos a todos.